Nesse momento vamos abordar um assunto extremamente interessante. Vamos falar sobre a queda da Babilônia. O que é essa Babilônia? Que ela morre e renasce. Babilônia, ela cultuava vários deuses. Dentre os deuses que ela cultuava Merodach, Bel, Istar. Olha, a deusa Istar era interessante. Lá nesse templo da deusa Istar havia uma festa. A sacerdotisa que tomava conta do templo da deusa Istar, ela comprava escravos negros para servir as leis da sociedade. As leis se baqueteavam em luxúria com esses escravos, principalmente os de grande opulência. E aquilo ali era tradição. Eram festas que entrava só mulheres. Festa da consagração da deusa Istar. Aquele povo, eles já eram evoluídos. Essas mulheres tomavam chá preparado pela deusa, que foi descoberto pelos caldeus que as mulheres não ovulavam, não engravidavam. Elas se preparavam antes para essa festa para evitar uma gravidez, por incrível que pareça. Eram preparados, era tomado esse chá para participar dessa festa, que era uma festa de tremendas orgias. Certo? Agora, como será a destruição da Babilônia atual? No livro de Isaías, tem algo interessante que Isaías escreveu. Isaías, capítulo 21, versículo 1. Peso do deserto do mar, com tufões de ventos do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Então eu vou pegar essa palavra aqui, que eu achei extremamente interessante, essa palavra. Ele virá do deserto, de uma terra horrível. Quem é esse? Ele virá. Você vê que está no futuro. Quando Isaías esteve ali, ele decretou uma coisa muito para frente. Ele virá do deserto, uma terra horrível. E se ele virá, será o rei feroz catadura? Ou o Leonardo da Vinci, que vai reencarnar lá, reencarnou, que ele tem ali a tua sabedoria, foi deportado da Inglaterra, dos Estados Unidos, e hoje ele vive em busca de vingança. Por incrível que pareça. Você entendeu? Interessante isso. Durante a visão me foi anunciada pérfido. Olha, trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Vejam que na atualidade os grandes países, eles não estão nem aí para nada. O que interessa é só eles. Eles fazem essas reuniões aí, que na realidade resolve muita coisa essas ONGs. O que resolve para essas ONGs é simples, apenas nada. Mas tudo na vida tem um preço. Ainda chegará a hora do grande acerto, não obstante. Agora o capítulo 7, quando nós falamos que o rei feroz catadura,
É a sétima carta do tarô. E aqui nós temos algo interessante. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, onde é que andam esses camelos? E ele fala, ela que observe atentamente com grande cuidado. A carta 7 do tarô. Ela não vem com um par de cavalo, um par de cavaleiro, um par de jumento. Cada desenhista desenhou essa carta de um modo diferente. Cada um fez de um modo diferente. Um desenhou cavalo, outro desenhou cavaleiro, outro desenhou esfinge. Cada um fez um desenho. Interessante, viu? Muito interessante mesmo. Tudo nos leva a crer nessa grande catástrofe. O homem foi criando armas e mais armas, uma após a outra, cada vez mais potente. Agora surge alguém que pega o domínio de todas essas armas, o domínio eletrônico, o domínio da economia, o domínio de tudo. Não pensa não, senhores. Jamais vocês conseguirão, preste bastante atenção, fritar um ovo sem quebrá-lo. Você vê que essa estátua de Nabucodonosor, ela tem 4 ossos enormes, que são períodos longos das pernas. O fêmur, a tíbia, são ossos grandes. E agora? Como é que fica? Como é que se fica essa situação? Esses ossos estão chegando no final deles, o fim do ciclo, para passar para outro ciclo. Aí os países poderosos, eu mando, eu sou um mandão, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. E agora? Existe uma música interessante que veio do plano da luz. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou tua hora, chegou tua vez, você vai pagar. E agora, meus senhores? Será que essa mensagem vem do plano da luz à toa? Me respondam, vocês aí que são os poderosos, vocês que são os mandões da economia, vocês que armam, desarmam, invadem terras, obrigam todos a se ajoelharem para você. E agora? Como é que nós vamos ficar? Vocês acham que aqueles que foram humilhados, pisados, quem bate esquece, diz os antigos, quem apanha? Quantas vezes as pessoas viram bombas caindo dos aviões, destruindo irmãos? Quantos aí fabricantes de armas, se você lê aí em Provérbios, fala sobre o homem de Belial. Esse homem de Belial quem é? Amaleque. Você acha que Amaleque, rei dos amalequitas, ele não tem muitos filhos, não? Eu vi o rei dos amalequitas, Amaleque, reencarnado. Ele é um cara educado, muito sutil, e ele sempre está ao lado do rei Saul, enchendo a cabeça do rei Saul de abobrinha. Incrível. Aonde reencarna o rei Saul, Amaleque está junto. Por quê? Porque o rei Saul teve o desplante, a burrice de se ajoelhar para Amaleque. Amaleque veio, o enviado das trevas em espírito, aparentando forma de Elias e trazendo heresias. E ele ajoelhou. Aí Amaleque passou a acompanhá-lo. Vou te contar, viu? Mas deixa pra lá.
Se você for aí em Isaías 47, também fala sobre a queda dessa Babilônia. Olha, veja que aqui também diz o nosso Redentor, cujo nome é o Senhor do Exército de Israel. Incrível, né? É complicado. E aqui ele diz também, chamando as filhas dos caldeus de filhas das trevas. É muito interessante. Olha, prepara vocês, porque não obstante isso vai ocorrer. A cada dia que passa, os grandes mestres ascensionados trazem para mim visões perturbadoras, visões que vêm sobre forma de sonho, visões interessantes, muito interessantes, e eu só vejo coisas péssimas acontecendo. Eu não vejo nada agradável, nada. Esta guerra que surgirá será muito terrível. Também chegando aqui, no livro de Isaías 47, exatamente capítulo 14, o símbolo da temperança. Eis que serão, está no futuro, como para a gama, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Os senhores têm noção como que se forma esse forma? Como é que é? Vocês aí que são leigos, que são simples e humildes, igual eu não sou um leigo, simples e humilde. Eu apenas recebo mensagens, só isso. Vocês têm noção como que é a explosão da bomba atômica? O próprio criador da bomba atômica, que liderou, quando ele viu a destruição, ele falou em sânscrito, a língua indiana. Eu também sou destruidor de mundo. E através de uma mensagem de uma música que foi gravada por um cantor que recebeu mensagem do plano da luz, a música dizia o seguinte: caríssimo irmão, saiba você, as visões que chegam até mim são perturbadoras. Muitas vezes os mestres ascensionados elevam meu espírito para que eu veja como é uma destruição de uma bomba atômica. Ela explode no ar e eu vi pessoas andando tranquilamente. Em questão de segundos, a bomba explode. E isso pelo próprio controle. Você vê que essa carta do tarô, este homem, ele está girando a manivela da roda. Então ele tem algum controle. E ele, vocês viram, ele vem de um país desértico, sofrido, que muito sofreu pelas grandes potências que muitas vezes invadem os países em busca de riquezas naturais, e eles vêm para tomar, sem dó nem piedade. Aí nós voltamos naquela música, senta aqui nesse banco. E voltando aqui no assunto da música do Raul Seixas, chamada Trem das Sete. Olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê que céu. É um céu carregado e rajado e suspenso no ar. O que é esse céu carregado, rajado e suspenso no ar? Ele fala em megatons. A música foi clara e objetiva, essa mensagem dos grandes mestres ascensionados. É a guerra, é a bomba
essas bombas explodindo. Elas explodem no ar e há um calor horrível. A temperatura se eleva a uma altíssima temperatura e se propaga. Destrói tudo que está em volta. Vocês nem queiram saber. E este homem vai fazer as grandes potências, os grandes países, os grandes líderes se ajoelhar para ele. Ele vai querer que vocês ajoelhem, clamem. Ele vai exigir. O ódio dele é grande demais. Vejam, escrito está em Daniel capítulo 8. Rei feroz, catador, é entendido de intrigas. E o ódio desse homem é muito grande. É muito grande. Muito grande. Meretriz a grande, Lilith, ela reencarnou, não muito obstante. E ela viveu uma realidade de uma vida em um país rico e poderoso. Lilith, a grande Lilith, ela tinha aquele fascínio quando ela reencarnou, e por onde ela passava, ela arrebatava os corações. E também escrita está em Provérbios sobre a própria Lilith quando reencarnou. Filho meu, não vá atrás dessa mulher. Os teus pés conduzirá para a morte. Quando Salomão fala, filho meu, ele está falando para uma pessoa, para um patrício da mesma terra dele, para uma pessoa ali do mesmo país que ele, que ia seguir cegamente. E Salomão chorou quando ele viu isso. O grande mestre, que Salomão é um nome terreno. No plano espiritual, o nome dele é Sauber. Mestre Sauber. Quando o mestre Sauber quando ele viu esse irmão do mesmo país seguindo, ele chorou. Capítulo 9 da grande Apocalipse, do capítulo 17, versículo 9. Aqui o sentido, quem tem sabedoria, que entenda. As 7 cabeças são 7 montes. Quando Rômulo foi, juntamente com seu irmão, segundo a sacerdotisa, eles teriam que buscar uma cidade das 7 montanhas que ela dominaria o mundo. Interessante. É exatamente aonde se encontram os ritos judaicos. Tudo. Porque, segundo os grandes mestres ascensionados, Roma dominava a economia e dominava tudo. Inclusive Israel era dominado por Roma. Lógico que tudo que foi arrancado de Israel foi parar em Roma. É lógico que a falta de confiança dos Césares era muito grande e eles acabaram confiando todo aquele aparato, todo aquele tesouro para alguém tomar conta. E digo para vocês, alguém teve acesso dos ensinamentos de Judas Tomé, os livros, as anotações, e ali ele falou como é que funcionava a Arca da Aliança. E isso fascinou esse imperador do tarô antigo. E ele ficou louco em busca dessa arma. Ele encontrou parte dela. Agora, cadê o conhecimento para manipular essa arma? O sonho do clero antigo sempre foi dominar o mundo. Sempre. Não pensa os senhores não, viu? Não pensa. Porque o sonho desses pessoal
Vejam os descendentes deles, os fariseus. Terceiro, a ganância que esse povo tem para dominar, para ter todo mundo ali ajoelhando, é muito grande mesmo. É interessante, mas as visões que vêm até mim não são boas. Vocês se preparem, porque tudo leva a uma grande destruição. E os anjos clamarão dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Não adianta, a grande Babilônia vai cair. É inevitável a queda da Babilônia grande. Veja, Ellen G. White escreveu no livro dela, eu tirei um trecho aqui. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros, pastores infiéis. Profetizavam coisas agradáveis, levando os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor, estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E volta-se contra os falsos mestres, aquelas mesmas que mais adoravam, pronunciarão as piores maldições sobre eles. As mesmas mãos que coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. A espada que deveriam matar o povo de Deus agora são empenhadas para extermínio, e haverá um grande morticínio. Vocês têm uma noção básica de um cara que foi humilhado, pisoteado, pega um domínio eletrônico, uma arma com domínio eletrônico, e dominar essas armas próprias que os próprios babilônicos construíram para guerras. E eles dominaram essas armas, dominar submarino, dominar aviões, dominar radares, bagunçar tudo, fazer um avião bater no outro. Que bagunça que esse povo vai fazer? Enquanto vocês não ajoelharem para eles, não beijarem o chão, não levarem, vocês serão obrigados a fazer isto. Que Deus é esse? Vocês falarão que não ouvem, mas quando vocês estavam invadindo os países de armas em punho, os soldados pegando as mulheres, coabitando com elas, estrupando as mulheres, vocês não pensaram nada disso. Quando os soldados estavam ali usando drogas sob efeito alucinógenos, fazendo as piores barbaridades. Pois agora é a hora do acerto. Vocês não têm noção que esse povo passou. Eu imagino o que esse povo passou. Em uma de minhas reencarnações eu vivi nesses países. Não é fácil a vida lá. Se você conseguir abrir os arquivos de sua mente, você verá todos os locais que vocês viveram. E eu consegui abrir todos os arquivos da minha mente e consigo entrar nos arquivos das mentes dos menos capacitados. Eu trabalhei com um senhor muito inteligente. Primeira vez que eu vi um brilho diferente nele. E eu comecei a estudar a mente dele, olhar a maneira dele andar, a maneira dele falar. Não é rápido não. Olhando, e quando ele aproximava de mim, eu via ele com um rosto diferente. E às vezes eu puxava conversa com ele no horário do almoço para mim, e tentando encontrar o arquivo da mente dele, até que eu consegui abrir. E eu vi que ele viveu outra vida como Barão de Mauá. E é o mesmo homem
ele foi o próprio Zaqueu. Inclusive tem uma música que faz muito sucesso, Como Zaqueu Quer Subir. Aproveite, senhores, a cantar essas músicas. Aproveite entoar essas músicas. Está chegando a grande hora. A grande hora da onça beber água. Porque na hora que esse rei feroz e pegar o domínio, vai ser complicado. Que cada um receba aquilo que plantou. Que cada um receba aquilo que realmente merece. Adamastê. Até lá.